Olá, pessoal. Fala, soma, chega mais. Estamos aqui mais uma vez no podcast Fala Ciatas, onde é um lugar de acolhimento, um lugar para falar sobre políticas públicas, vivências e experiências de negritude. Estamos aqui hoje com uma convidada especial. Daqui a pouco ela vai fazer a sua apresentação. E o tema de hoje é um tema bem especial, assim como ela. É para falar sobre saúde sexual feminina, o gozo da liberdade. Então, estamos aqui hoje com a minha convidada especial, Maria Neide. Se apresente, minha linda. Olá, eu sou Neide Reis, sou psicóloga, sou sexóloga e muito obrigada, Lu, pelo convite. Eu amo falar desse tema e eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, gente. Olha só, a gente pensou nesse tema juntas, tá? A Neide, ela também, chamar ela de Neide, porque ela trabalha comigo. E é algo que a gente sempre conversa muito sobre alguns tabus ainda, que mesmo sendo em 2026, nós temos experiências diversas do que é ser esse corpo feminino e trabalhar ou falar sobre sexualidade. E nessas nossas vivências, nessas nossas trocas, a gente acaba se defrontando com algumas situações emblemáticas muitas vezes, né? Porque mesmo estando em um ambiente hoje social que tem diversas formas e diversos mecanismos de acesso à informação, seja ele Instagram, WhatsApp, então tem toda uma rede de informatização onde ainda assim temos mulheres, muitas mulheres, com várias questões voltadas à sexualidade, né? Então, mesmo sendo algo tão comum, tão natural, ainda a gente, nos nossos atendimentos, a gente consegue perceber algumas mulheres que têm alguns tabus, inclusive para falar sobre o próprio corpo e o sexo, né? Então, parabéns, Neide, por esse Obrigada. estudo que você faz, por esse debruçamento que é muito importante para nós mulheres. E eu já quero fazer algumas perguntas para você, né? Pode perguntar. Uma das minhas questões, né, e talvez dos nossos ouvintes também, é trazer. Sempre foi um tabu? Como começou essa história? De onde vem, já que você se debruça sobre esses estudos? Sempre foi um tabu falar sobre sexualidade? Sempre foi tabu falar sobre mulher, gozo, experiências eróticas? Conta um pouco. Não, por volta do século III a.C., as mulheres gozavam de sua sexualidade plenamente, né? É, as pessoas não associavam a maternidade ao sexo. Imaginava que era algo da natureza, né? Que era algo divino. As mulheres eram vistas como sagradas por elas terem a capacidade de dar à luz, de gerar uma criança. E então essas mulheres, ela tinha a sexualidade dela livre. Elas não tinham esse tabu, essa preocupação excessiva que é minha, é posse e vai ter relação só comigo. Elas tinham uma vida sexual livre. Quando que muda isso? Com o advento da posse das terras, eles também começaram a associar a maternidade ao sexo, então eles queriam deixar esses bens para um filho legítimo. Não queria correr o risco de passar essa herança para uma pessoa que não era filha dela, desse homem, né? Então eles começaram a repreender a sexualidade da mulher. Então elas teria que ter relação sexual somente com o marido para garantir essa transmissão desses bens futuramente, né? Mais tarde, a gente teve a era vitoriana, que foi um momento de extremo tabu, né, inclusive as igrejas, a ciência, tudo isso contribuíram para essa era vitoriana no sentido de não permitir que a mulher tivesse essa sexualidade plena como tinha lá atrás, né? A mulher, por exemplo, quando uma mulher tinha essa sexualidade
livre, ela era vista como louca. A histeria, você estudou psicanálise, você sabe da histeria. Histeria era relacionada à sexualidade, né? A mulher está louca porque ela tem o desejo. Então, era totalmente repreendido. Inclusive, o vibrador nasce nesse momento, né? Quando essas mulheres com esses problemas, os médicos levavam para o consultório e usava uma massagem ali na região pélvica para a mulher ficar bem. Depois eles perceberam que dava muito trabalho fazer essa massagem, né? E aí inventa o vibrador, né? Na era vitoriana. Exatamente. O vibrador. Passando desse tempo, vamos pensar mais agora, recente. Sim. Em 1960, com a pílula, chega no Brasil a pílula, e essa chegada da pílula anticoncepcional teve uma outra revolução sexual, porque o sexo não foi visto apenas como para a reprodução, né, a procriação. Então, as mulheres podiam ter relação sexual sem se preocupar com a gravidez, porque era um dos grandes problemas dessa sexualidade livre, né? Em geral, nascia uma criança ou usava aqueles métodos que não eram tão eficazes, né? Então, com a chegada da pílula anticoncepcional, foi mais ou menos em 62 que chega aqui no Brasil, ela foi criada em 60, e aí houve outra revolução sexual, né? Sim. É interessante você fazer esse resgate histórico, Neide, justamente porque você traz aqui que existiu aí uma mudança de comportamento e uma mudança de que forma as pessoas, né, de forma geral, observavam esse corpo feminino, né? Uhum. Então você faz um resgate histórico de antes do Brasil, inclusive entender que é Brasil, né? Uhum. E a partir daí, você também traz um dado bem interessante, que é a mulher se tornar uma propriedade privada. A partir do momento que existe a concepção deste lugar de mulher enquanto um corpo que deixou ali, digamos, é a primeira fase do corpo feminino a ser desumanizado. Exatamente. Porque, de acordo com o que você traz no seu resgate histórico, dado o momento da história, que acredito que não foi uma história vivida dentro do Estado brasileiro, porque Não. inclusive tem uma outra concepção Não. de história do Brasil, Uhum. entendendo todo o processo de escravidão e o processo de apropriação forçada de corpos, né? Sim. Então a gente entende que trazendo esse resgate histórico para o Brasil, esta revolução sexual, ela também foi uma revolução com muitos rigores. Sim. Uma vez que, se eu tenho o homem, no caso, né, tenho essa facilidade enquanto olhar para esse corpo feminino e ver ele como posse, imagine ele olhando esse corpo feminino num processo de colonização, escravidão. Isso era. Então, as questões que se viveu, né, em dado momento histórico do Brasil, se reverbera até hoje, e aí permeia também como esse corpo feminino ele se desenvolve, se observa e se vê, né? Eu quis trazer esse recorte histórico, Luciana, porque para compreendermos os tabus que ainda existem até o momento, né? Sim. Já passaram muitos anos, né? Mas ainda a gente vê mulheres que têm o desejo de serem, né? Foram educadas para ser recatada do lar, né? Como que é os três lá, né? E não tem nada errado dela querer ser, né? O que é errado é quando alguém impõe, né?
Se eu desejo ser recatada aí do lar, não tem nada de errado. Agora, se tem um homem por trás disso, dizendo que eu tenho que ser dessa forma, aí muda totalmente, né? E geralmente tem, né, Tem. Neide? Você trabalha já há algum tempo nesta área de saúde mental. Uhum, Você trouxe aí que já trabalhou também atendimento, tanto em serviços públicos, sim. como serviços privados, né? No caso, a clínica. E como você observa, Neide, que esses tabus, ou a rede pública, seja a rede pública de políticas públicas voltadas especificamente para a mulher, ou da saúde da mulher, consegue fazer esses enfrentamentos no dia a dia? Porque com certeza deve chegar muitas solicitações de atendimento, algumas mulheres, enfim, podem não trazer isso de forma aberta. Como que você observa esse cenário? É um cenário catastrófico, Por quê? porque não se fala disso. Eu tenho uma professora, coordenadora do curso de sexualidade, terapia sexual e educação sexual, ela dizia algo que eu concordo plenamente. O médico, o ginecologista ou o urologista, ele só vai atender alguém do ponto de vista da sexualidade se ele for estudar. Caso contrário, ele vai curar a doença somente, né? Para ter uma ideia, eu tive uma experiência lá na UBS que eu trabalhava. O médico, a sala dele era ao lado da minha, né? Eu conversava bastante com ele. Um dia eu perguntei assim, doutor, você pergunta sobre sexualidade das suas pacientes? Ele, Deus me livre, eu não quero responder uma ouvidoria. Uhum. Olha só. Aí eu pensei, e eu pergunto, eu nunca respondi nenhuma, né? Então, as mulheres vão na UBS ou em qualquer outro serviço, não precisa ser público, né? Qualquer outro serviço para tratar do Papa Nicolau, é, do pré-natal, né, das vacinas, dos exames ginecológicos, mas não tem nenhum momento que se fala sobre sexualidade, nenhum, nenhum. Eu não conheço nenhum serviço, principalmente público, que tem uma roda de conversa sobre sexualidade, ou no convênio, ou em qualquer clínica particular, né? Sempre que a gente vai lá porque está com uma dor, está com um problema, e o médico pergunta. Experimenta um dia falar assim para o médico: doutor, eu estou sem libido, o que é que eu faço? Ele vai se perder totalmente, ele não sabe, vai saber te informar. Teve uma vez que uma mulher, esse caso eu achei bem interessante. A mulher perguntou assim para o ginecologista: doutor, por que que eu tenho desejo sexual sozinha e não tenho com meu marido? Ele pegou a caneta e encaminhou Ele para mim. encaminhou. Ele não respondeu, encaminhou para a Neide, né? Sim. E aí a paciente chega na minha sala, eu pergunto, fiz toda a anamnese, qual o motivo da consulta? Ela riu e falou, nenhum. Eu não estou com problema psicológico nenhum. Eu fiz uma pergunta para o médico e ele me mandou eu vir para cá. Tá, você pode repetir a pergunta que você fez lá para o médico? Ela contou qual era a pergunta e eu perguntei para ela, e como que é esse marido? Ah, ele é alcoólatra, ele chega em casa alcoolizado, dorme do jeito que ele chega, sujo, fedido. Aí, dá para ter desejo sexual por uma pessoa dessa? Não, né? Então, era uma pergunta. Se eu tivesse feito mais uma pergunta para ela, ela nem teria Tido de necessidade passar comigo, de passar entendeu? com você. Porque era uma resposta simples, né? Não tem, a libido dela está plena. Não tem problema nenhum de libido. Tem problema com o parceiro, né? E isso eu acredito que possa acontecer sim, justamente porque quando a gente vai tratar assuntos como corpo feminino, ainda existem esses tipos de profissionais, né? Uhum, Que provavelmente possam, inclusive, estar em ambientes da saúde coletiva, sim. de UBSs,
de hospitais, né, enfim, de lugares onde essas mulheres elas têm a ideia de buscar algum tipo de acolhimento, porque já é difícil, inclusive para ela, né, falar para um médico, Sim. porque ela vai deixar assim, ele vai ter resposta para aquilo que está acontecendo, né? Inclusive para me orientar, para me acolher. E automaticamente esse homem ele faz esse tipo de encaminhamento. Olha que essa moça acabou entendendo. Que por que eu estou falando com a psicóloga, sendo que eu não tenho nenhum tipo de necessidade ou queixa de saúde mental. Então, deixa eu te contar outra experiência. Isso aconteceu comigo, né? Eu perguntei para a médica, a ginecologista da UBS que trabalhava comigo, ela me prescreveu um anticoncepcional por conta do excesso de sangramento. Sim. Perguntei para ela, vai interferir na minha libido? Ela, não, Neide, fez uma cara, não, Neide, não vai. Aí não deu outra, parecia que eu tinha morrido, esquecido de cair, né? Aí eu fui falar com outro ginecologista da UBS. Olha as perguntas que ele me faz. Você é casada? Não. Você tem namorado? Não. Você tem namorada? Não. E para que você quer libido? Desse jeito. Era um outro médico. Profissional. Aí eu falei, doutor, a libido ela vai além da sexualidade, é uma energia de vida. Né? Então, eu quero e também não tenho agora, mas eu posso ter daqui a uns dias. Aí ele vai me faz um monte de pergunta desnecessária, por exemplo, se você tivesse um companheiro e ele tivesse diabetes e não pudesse mais ter relação com você. Aí eu me irritei e falei para ele, doutor, eu não estou vivenciando isso agora, então se eu vivenciar futuramente eu vou pensar o que eu vou fazer, mas agora não é momento para falar disso, não tem necessidade. Inclusive para ele. Porque vamos lá, suponhamos que você fosse uma pessoa que não teria nenhum tipo de compreensão acerca do assunto. Sim. Né? E aí ele viesse com essa possibilidade do seu parceiro sexual ter algum tipo de doença voltado aí à ausência mesmo da ereção. Que ele poderia fazer, ofertar? Porque é uma queixa. Muito recorrente. E daí, que eu posso entender desse lugar, Neide? Que ainda esses profissionais, que eu acredito assim, você está trazendo 2 relatos de homens profissionais, médicos, que estão extremamente despreparados tinha uma médica também. Para esse tipo de acolhimento. E aí também vou fazer esse adendo para a mulher. Né? Porque quando você pensa e coloca essa mulher no lugar que ela não tem prazer, ela não precisa ter libido, ela não precisa ter desejo. Por que você está querendo desejo se você não tem parceiro sexual? E quando você me traz a libido, é uma energia de vida. Olha que potência. É o que vai me fazer levantar cedo, ir para o trabalho. Tem que ter paixão, tem que ter tesão para fazer as coisas, que eu falo sempre. Se não tiver, uma pessoa que está sem libido, vai alterar outras áreas da vida dela. Então, é necessário que a gente tenha, independente se temos 15 anos, 20, 50, né? Qualquer idade, é importante que tenha. E aí, eu vou contar uma outra experiência, quando você fala da questão lá da UBS. Eu comecei a participar dos grupos de planejamento familiar e de gestantes. E se resumia nas informações técnicas, Sim, que elas não entendiam nada, e não fazia nenhuma reflexão. Nem assim, por que você escolheu laqueadura ou DIU ou qualquer outra? Não se perguntava. E aí um dia, no grupo de gestante, eu achei muito interessante, eu perguntei para as mulheres, né? Porque era as vacinas do trimestre, os exames daquele trimestre e nada de... Aí eu fiz uma roda de conversa. Como é que foi a sua gestação anterior, tal, tal? E aí a mulher chorou demasiadamente. Ela não tinha espaço para isso. Por que ela chorou? Ela falou assim, na minha outra gestação, meu marido me traiu. Agora eu estou com outro companheiro e eu estou com medo que aconteça a mesma coisa.
E aí foi realizado um acolhimento, ela veio para a terapia, né, para elaborar essas questões que ela, na cabeça dela, ia se repetir aquilo que aconteceu lá atrás, né? O Neide, você me faz também pensar, para além dessas questões voltado à libido, existem também algumas especificidades corporais femininas, Sim. né? Obviamente que eu acredito que nós temos um país extremamente machista, que bebe tranquilamente da fonte inesgotável da desigualdade do patriarcado, Uhum. e a partir dessa fonte inesgotável, desse lugar, eu também penso que algumas mulheres, elas tiveram situações extremamente traumáticas na primeira infância, na primeira juventude, ou até mesmo na vida adulta. No mês de maio, nós tivemos um podcast voltado ao abuso sexual e exploração sexual infantil, onde tive a oportunidade de conversar também com um psicanalista sobre essas Uhum. questões, né? E esses traumas, que é uma das coisas que fazem com que muitas mulheres elas não conseguem desenvolver-se no lugar do prazer, justamente porque a primeira experiência é uma forma de abuso e de violação do corpo dela. E aí você traz também, acredito que contribuições extremamente pertinentes voltadas à saúde mental dessas mulheres. Uhum. E para além dessas situações de abuso, nós temos também outras condições físicas que por si só muitas mulheres não conhecem, né? E acabam entendendo que o lugar do sexo não é o lugar do prazer. Conta um pouco sobre as suas experiências nesse sentido. Eu tenho uma Regina. Ai, são duas Reginas que eu gosto. A Regina Raco. Ela é uma mulher, ela fala sobre pompoarismo. E no livro dela, ela conta que esse trauma ele vem bem antes da sexualidade. Muitas vezes com falas, né? Por exemplo, a menina colocou a mão lá na vagina. Quando é um menino, meu filho é um homem, é macho, né? Tal, tal. Sim. Quando é a menina, é assim: tira a mão daí, é sujo. Tira a mão daí, é feio. Tira a mão daí, é pecado. Aí, quando a mulher cresce, ela entende que ela tem uma parte do corpo que é suja, que é feia e que pode levá-la ao inferno. Sim, Olha só. Olha que falas potentes, não é? isso é verdade. Então, Todas nós passamos por isso. e aí, quando eu falo isso, as pessoas falam assim: e é para deixar? Deixar a menina na frente? Não, senta e conversa com essa criança. Por exemplo, às vezes as mães ficavam desesperadas comigo, porque trazia a criança, já vinha com o nome, a criança está se masturbando na escola, com 3 anos. A criança nem sabe do que se trata. Quem dá o nome são os adultos, não é? E aí, quando ela me falava assim, aí eu fazia uma psicoeducação com a criança. Olha, não tem problema você tocar lá no seu corpo, em qualquer parte do seu corpo. Mas, da mesma forma que você não faz xixi na frente das pessoas, não faz cocô na frente das pessoas, tocar no seu corpo tem que ser num lugar íntimo. E as mães reclamavam: você está dizendo que a minha filha pode se masturbar? Não, até porque não é masturbação. É um toque sutil da criança que vê que aquele lugar dá prazer e ela toca. A conotação sexual quem dá é o adulto, não é? Sim, sim. É... E você me fez, rapidamente, só para compartilhar também uma experiência, Aham. eu fiz pedagogia, certo momento da minha vida, tá? E na pedagogia, quando eu iniciei esse curso, eu tinha uma vivência muito profunda numa determinada religião cristã. E ao chegar na pedagogia, eu nunca tinha, assim, tido a experiência de estar em sala de aula, nada, né? Dado o momento, em salas de aula mesmo, nos grupos de mulheres, porque na pedagogia Uhum. foi, gente, em 2000 e algum tempo. Uhum.
se trouxe a seguinte situação. Uma das colegas de estudo. Olha, lá na sala que eu tô acompanhando, tem umas meninas que, olha só, foi essa fala que você me trouxe à memória agora. Tem umas menininhas, e assim, gente, era na creche, né? Então a creche é de 3 meses, né? Até ali uns 3 anos, aproximadamente, é isso? 4, né? 3, 4 anos, isso mesmo. Então, ela trouxe uma informação de que tinham algumas meninas, crianças, que tinham o hábito de se tocar. E logo, elas utilizavam o momento do soninho, que toda mãe sabe que tem o momento do soninho, tá, mãe? É. Para se tocar. E elas faziam ali, né, assim, aparentemente as crianças estavam dormindo, descansando, né? E elas se tocavam naquele momento. E aí as professoras ficavam ali Isso é um extremamente absurdo. absurdo. E aí teve uma aula para isso, que a professora trouxe. Gente, olha só, vamos lá. Existe sim, elas estão nesse período, né, que De inclusive conhecer o acredito de corpo. conhecer o corpo. Uhum. Veja bem, nós estávamos numa sala de pedagogia, onde logo as mulheres que estavam ali iriam ter, né, ali o seu diploma de formação em pedagogia e atuação futuramente em salas de aula. Como é importante falar sobre essas questões? E não trazer somente este lado de que, olha, é algo errado, não vamos falar nesse lugar, porque de repente possa ser inclusive um hábito, né? Uhum. Investigar um pouco mais, ter esse cuidado, esse acolhimento, de entender que processo que é esse. Né? E aí a professora falou, gente, vocês têm que entender que lá em sala será isso. Ô, Luciana, é muito importante que investigue, né? Mas não da forma que eles trazem, né? Sim. Pode ser que a criança esteja sofrendo uma violência sexual, sem dúvida. mas traz de uma forma muito. Geralmente eles falam assim: viu os pais tendo relação. É isso mesmo. Aconteceu comigo. Meu filho estava na creche e aconteceu dele se tocar. E aí a diretora me chamou e apontou o dedo para mim. Você está tendo relação na frente do seu filho? Falei, não, não. Aí, na época que eu fazia terapia, foi necessário a minha psicóloga ligar lá na escola para dizer que sexualidade infantil existe. Não tinha nada a ver com ele ter visto eu tendo relação com o pai dele. E outras, o mesmo filho ainda, já com 7 anos, eu fui chamada na escola, na frente dele, pegaram ele lá na sala de aula, ele ficou aqui no meu colo, e a professora apontando, a diretora apontando, que ele pediu para a menina sentar no colo dele. Tá. E ela tomou um susto, né? Porque eu falei, ela falou assim, eu falei, sexualidade infantil existe. Antes de eu terminar a frase, ela falou assim, olha aqui, mãe, eu sou diretora há 30 e tantos anos. Eu já vi a criança roubar uma caneta e eu fui falar para a mãe, aí eu não deixei ela concluir a frase, porque ela ia dizer que hoje o adulto era ladrão, porque roubou uma caneta e a mãe não tomou providências. Eu falei assim, então você quer dizer que se eu não tomar providência, meu filho será um tarado, é isso? Ai, ela assustou assim, isso na frente dele, isso foi que foi mais chato, porque ele estava junto comigo. Então é um despreparo tão grande desses profissionais que chega a ser bizarro, né? É muito bizarro. Não era chamar eu, conversar, explicar. Eu falei, você conversou com os pais da menina também? Não, então, deveria conversar, não é? Os dois, porque também ela estava envolvida na cena, né? E aí a pessoa acaba interpretando que ali tira conclusões precipitadas, né? Porque ela ia falar que futuramente meu filho seria um abusador. Outra questão voltando lá no atendimento ao serviço de saúde, não vou nem dizer se é público ou não, quais são os contextos físicos, né, que podem aí desencadear esse lugar da dor em vez do prazer? Tem alguma condição física específica que a mulher pode
passar e talvez nem tenha ideia, né, daquele ato sexual, toda vez dói, toda vez sangra. Você já teve alguma situação como Sim, essa? tem vaginismo, Sim, né? Não é uma doença física, mas é, é um tanto complexo o vaginismo, porque é uma contração da musculatura vaginal, né? sim. Muitas vezes, quando as mulheres iniciam o tratamento com a fisioterapeuta, que ela coloca um cotonete, elas não deixam, de tanto medo. Então, contrai a musculatura e não permite a penetração, em hipótese alguma. É, eu participo de um grupo no Face de mulheres com vaginismo e eu sempre estou ouvindo os relatos delas. Já atendi mulheres também. Tem vulvodina também, que é uma Condição. dor, e também tem endometriose também. Quando a mulher tem, vai doer na relação. Então, E às elas. vezes também dói por falta de lubrificação, né? Uma mulher que já não lubrifica mais naturalmente, se ela não usar um lubrificante artificial, vai doer. E em vez de prazer, ela sente dor. E quem quer ter relação com dor, né? Ninguém. E justamente porque quando você traz ali a ideia de uma questão, inclusive, como eu falei para você, religiosa, né, que eu já tive, estava vindo naquele lugar, para inclusive entender que dentro de lugares que crianças habitam, elas também são corpos que estão em desenvolvimento e de desejo. Obviamente que é importante ter uma análise sobre este lugar, para não deixar, por exemplo, situações de abuso, Uhum, exploração sexual infantil passar e acreditar que aquilo ali é algo tão natural como beber uma água, né? uhum, Mas eu também entendo, Neide, que ainda é pregado que as relações, em alguns lugares, alguns contextos, né, sociais, que as relações sexuais é um lugar de extrema dor. Logo, o normatismo, eu normatizo a dor. A mulher demora, às vezes, para buscar atendimento, porque talvez ela entenda que o problema é ela e se vê enquanto uma problemática na questão do desenvolvimento sexual. uhum, E ela não atribui que é uma condição específica do próprio corpo. uhum. As mulheres, quando você atendia, elas já tinham essa informação, esse letramento sobre o próprio Não. corpo, esse letramento sobre as dificuldades e Uhum, as diversidades, é. né, que impactam, inclusive, o próprio corpo na conquista do prazer. Eu, eu trabalhava muito com grupos terapêuticos, Sim, né, na UBS, né? E sempre que eu ia falar sobre sexualidade, elas sabiam que eu sou sexóloga, então sim. elas exploravam bastante. E tinha umas que odiavam. Oh, você só fala de sexo todo dia. Não, eu falo, não sou eu que falo, elas que trazem, né? Elas que trazem as perguntas e eu respondo, né? Então, é, eu já atendi pessoas. Na verdade, eu fui fazer uma palestra uma vez na comunidade e lá tinha uma mulher da minha idade, assim, ó, passou dos 30, assim como eu, né? É, e aí, ela me falou, então, o que eu tenho, falei sobre vaginismo, então, o que eu tenho é isso, ela nem sabia. Há 30 anos, ela tinha Poxa, casada, tinha relação anal, nunca tinha tido relação vaginal. Ela falou, o meu sonho era ter filho, mas eu não sabia o que eu tinha, nunca perguntei para ninguém, e agora não dá mais, né? Já sim. tinha passado da idade de gestar um filho. Então, existe muitas mulheres que não sabem e por conta de tudo aquilo que a gente falou anteriormente, elas não perguntam para o médico, né? Porque elas são É podadas, podada. Então, essa castradas, mulher, inclusive com atendimento médico sim, o masculino. tempo todo. Sim, Os médicos, é, a medicina, ela não. A psicologia também, né? Não vou jogar a culpa na medicina, porque não é só. A gente não estuda sobre sexualidade, a gente estuda Freud, pronto. Sexualidade que eu vi na graduação foi Freud. sim. É pouco demais para a diversidade que a gente encontra no consultório. Quando eu comecei a perceber essa diversidade,
eu fui estudar. Fiz educação sexual, depois terapia sexual e continuo estudando, porque aparece muitas coisas que a gente nem imaginava, né? Libido, prazer, Hum. para atendimento em mulheres cristãs. É, nós temos, como eu falei anteriormente, uma rede social assim que tem diversas pessoas abordando temáticas como essa, entre outras. Ainda ontem eu fiz um vídeo trazendo a perspectiva de mulheres que mostram seus dentes na academia, né? Que fica sorrindo demais, e aí todo esse lugar de colocar essa mulher nessa limitação do seu próprio ser, onde ela não pode sequer ser educada, ela não pode sequer ali de repente sorrir de forma educada para uma figura masculina, Uhum. porque não só ele, como as outras mulheres que pensam assim como ele nessa estrutura machista, vão interpretar que esta mulher que é simpática, educada, está ali sendo provocativa. Pobre homem, como eu falei ontem, né? Pobre homem que se lança a essa sedução, né? E não consegue, inclusive, interpretar, sendo um adulto, que ali é um gesto educado. Então, quando nós vemos, você no caso, como que você faz essa abordagem? Chegam mulheres, porque assim, eu tenho dados, enquanto assistente social, em serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. E nesses serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência, grande número de mulheres com doutrina cristã, religiosa, passam por anos de situação de violência sexual dentro das suas relações matrimoniais. Não entendem, inclusive, que passa por uma situação de abuso sexual. Tá? Ela entende que existe aí a violência psicológica, financeira, a violência física, e inclusive a nossa abordagem para fazer atendimento a estas mulheres, nós temos que ter muito cuidado e cautela, porque a todo momento, dentro dessa perspectiva cristã, este homem, ele é o varão que Deus... Ó, a sociedade... sociedade falocêntrica, gente, vamos lá. O varão que o varão prometido, o varão que é a graça e a bênção divina. Logo, tudo que esse varão, né? Ele nunca pode ser um galho, ele tem que ser um varão. Ele tem que ser um varão. Ele não pode ser um galho. Uma varinha. Todo mundo quer ser varão. O varão que Deus, né, colocou na terra para vida, para abençoar a vida dela, é esse varão que geralmente abusa, ele é violento. Então, como que é a abordagem, né, da psicologia, das técnicas de psicologia que você tem para essa mulher cristã? Primeira parte, o acolhimento, né? Sim. Validação desses sentimentos, né? Porque, veja se eu entendi corretamente. Essa mulher cristã, ela está em conflito entre o desejo e a fé, né? Sim. Tá, ela sonha, tem sonhos eróticos, mas é pecado. Sonhar é pecado, né? Imagina fazer. Gente. Eu não estou desdenhando. 2026, viu, gente? Não 2026. estou desdenhando de fé nenhuma, mas é bem por aí. As queixas são desse nível. Aí, essa mulher, ela chega, primeira parte, que na terapia do esquema que eu fiz a formação por último, que a gente utiliza, é a reparentalização limitada. O que é isso? Você oferecer a essa mulher tipo um colo, coisas que das necessidades básicas que ela não teve lá na infância dela, né? Porque a terapia do esquema, ela trabalha com as questões da infância. É uma junção da TCC, da Gestalt, da psicanálise e da teoria do apego. É o Jung, né? O que criou a terapia
a terapia do esquema, ele fez essa junção. Ele entendia que para alguns casos, né, a TCC clássica não dava Não conta. dá conta. Aí ele foi lá e criou a terapia do esquema, que é maravilhosa. E aí a primeira parte é acolher essa mulher, validar o sentimento, e em nenhum momento falar assim, olha que coisa boba, vá lá, faça, é você o desejo. Não, primeira parte validar, Ouvir. reparentalizar, conversar, perguntar se essa mulher conversou com o parceiro dela, né? E diante disso, ensinar que fazer psicoeducação também, que é da parte da TCC, esse termo de psicoeducação, orientar sobre. E já que ela é uma mulher cristã, pedir para ela ler partes bíblicas que traz essa questão da sexualidade, né? Do prazer e do autoestima feminino também, né? Porque você acha que é possível conciliar fé, teologia saudável e prazer pleno? Você acredita que existe essa possibilidade? Sim, tem casais que vivem plenamente sua sexualidade independente da fé. Eles separaram já essas questões, não vem como algo que vai impactar na sua fé. Deus não vai castigar se ele fazer um sexo oral na esposa ou vice-versa, né? Vai fazer e vai ter a sua sexualidade plena. Mas tem muitas pessoas. Um dia eu fui fazer uma palestra em uma igreja. Algumas vezes eu fiz palestra. Fui fazer uma palestra numa igreja. Primeiro, a mãe do pastor me esculachou, né? Aqui é a casa de Deus, você não deveria estar falando sobre esse assunto. Falei, eu fui convidada. Quem me convidou foi a enfermeira da UBS que congregava naquela igreja. E aí uma mulher pega o microfone e pergunta para mim: sexo oral anal é pecado? Já fez. Aí eu falei, então, eu não falo sobre pecado, falo sobre ciência, não é a minha área, eu não domino esse tema, mas fiz uma reflexão. Sim. Na minha concepção, pecado é aquilo que fere o outro ou a si mesmo, né? Se o sexo anal não vai ferir, logo, ela falou, não é pecado. Não deu outra irmã pegou o microfone e deu a resposta que eu não dei. Sim. Não é pecado, mas pode causar câncer. Eu nunca ouvi em nenhuma literatura falando sobre câncer anal por conta de relação. Se fosse assim, os gays estavam todos com câncer, não é? Então, é bem complexo esse território. Nossa, gente, não é querendo desrespeitar nenhuma mulher que passa por isso, tá? Mas é diferente ouvir. Então... das suas experiências. Imagino também como tenha sido, assim, algo que elas vão buscar, inclusive, sabe, para ser legitimadas. Exatamente. Tipo, eu posso fazer a médica... Eu tenho prazer nisso. Será que estou sendo errada? Geralmente, às vezes, eles não separam o psicólogo com o médico. A médica falou que pode. Olha, então tá tudo bem. Mas como é que eu vou falar isso? E o homem falou que não, né? E aí a gente... Isso aqui que você quer, por exemplo, em geral, independente de religião ou não, os casais não se conversam. É muito comum o marido ter uma fantasia e nunca contar para a esposa e vice-versa, né? Às vezes conta na terapia, mas nunca conta. Não tem intimidade. Não tem. E a intimidade dessa troca. O que você gosta de fazer? Olha, imaginei dessa forma. Não tem, porque é tão tabu. Toca em determinada área que é prazeroso. Tal. Eu tenho um colega, ele fez TCC comigo, ele tem horror a casamento, né? Ele falava assim, os casais não se conversam. Eles falam sobre dívida, dinheiro, tudo, menos sobre sexo. Intimidade sexual. Eles não conversam sobre isso. Eu não tô afim hoje. Às vezes vai lá e faz.
para agradar o outro, porque não tem coragem de dizer assim, eu não quero, eu não posso, eu não quero, deixa para amanhã. Tava lembrando de ter alguns casais, Luciana, que parece funcionário público, com todo respeito. Já fui, né? Agora, em qual sentido? Em que sentido? Sabe, em serviço público que tem que mandar um memorando, um ofício para pedir as coisas? Sim. A mesma coisa acontece em alguns casais. Só falta mandar um memorando, sabe? Para pedir, para ter relação. Não acontece uma coisa assim natural, né? Num envolvimento. Por exemplo, numa carícia, num cuidado. Muito mais ou menos assim. Hoje, às 21 horas, vai acontecer. E aí, Gente do céu! veja, se existe essa. Se essa pessoa não estiver com disponibilidade, tanto emocional como física, já compromete, né? A gente fala muito de desejo responsivo e o natural. No natural, as pessoas acham que todo mundo vai aperta um botãozinho e a mulher, o homem já está desejando. Não, pensa num casamento de 30 anos. Precisa de ter carícias, ter toques, ter abraço, ter palavras de carinho. Uma certa vez, né, eu ainda nem era psicóloga, mas eu assisti essa pregação, era uma pregação de um pastor, um senhorzinho bem idoso, e eu achei muito lindo ele falando. Ele falava assim: você quer a sua esposa plena na noite? Comece de manhã, na hora de você retirar o lixo. Retire o lixo para ela, faça pequenas gentilezas, ajude nas atividades de casa. Quando for à noite, ela está plena para você. Agora, você senta lá, não faz nada, não ajuda em nada e acha que à noite a mulher está perfeita para ter uma relação. Não vai estar. Primeiro porque ela está cansada fisicamente, né? Depois com raiva dele porque ele não contribuiu com os trabalhos da casa, não é? Neide, é tão interessante você falar sobre isso, que, voltando um pouquinho na sua introdução lá sobre sexo, prazer, vida sexual feminina, muitos acreditam, muitos homens, né? Porque acredito também que está muito interligado com esse lugar masculino de ter desde muito cedo, justamente porque não tem também esses tipos de trocas, também no universo masculino. Não. Logo, eles buscam outros tipos de acesso, que é o acesso da pornografia, Sim. onde na pornografia existe ali atores que quando começa E cortes, né? E cortes, é isso que eu ia falar. Não tem, obviamente, que aquele preparo, as carícias, o envolvimento se retira da cena. Não é que ele não exista. Ele existe, mas ele não vai pro ar. Justamente para ter aquela intensidade, de pegada, aquela harmonia do casal, né? E aí, quando vai para as redes, justamente acontece de que forma? É aquela coisa mecanicista. É onde já está naquele momento mais intenso do casal e o jovem que tem acesso muito tenramente, numa idade muito tenra, a esse tipo de conteúdo, acaba interpretando que toda relação é daquela forma. Logo, eu não preciso trabalhar algo que tenho 40 anos e quando eu era mais jovem se falava, acredito nem se fala ainda sobre isso, né? Preliminares. Eu preciso fazer sempre e a será preliminar bem-vinda. Sempre será bem-vinda, né? Em que sentido? Tanto nessas questões voltadas mesmo ao cotidiano, ao dia a dia, à intimidade do afeto, do cuidado, como também antes desta relação, né? Então, porque a pessoa acredita que é só um homem, né? Acredita que é só introduzir o pênis e tá tudo certo, vamos seguir o mundo.
E as mulheres também têm uma crença extremamente errônea sobre os homens, né? Por Sim. exemplo, eu tinha um grupo de mulheres, né, no Facebook lá no passado, e elas falavam assim: ah, meu marido já não me procura. Para mim, essa palavra é horrível. Quando fala assim, procura, eu fico pensando, estava escondido? Não é? Porque eu penso que num relacionamento, você tá deitada ali, você abraça, você faz uma carícia, daqui a pouco acontece, né? Mas não, ele tem que procurar, ou ela, eu ouço de homem e de mulher, não me procura mais. Aí eu fico Tá assim, com outra pessoa. aí Nunca associa que é algo que está acontecendo, inclusive com você. É você que talvez possa estar um pouco, né? eu Com já, relação, então. elas diziam assim, meu marido não quer me procurar. As respostas que elas davam. Tem outra, é gay, e por aí vai, né? Aí eu falava, gente, os homens também têm falta de libido. E aí envolve vários fatores, por exemplo, problemas financeiros, estresse, né? Problemas psicológicos, uso de Homem perde medicamentos. libido quando ele não tem dinheiro, viu, gente? Quando o Também. carro quebra, fica desempregado. Exatamente. Como é que a cabeça vai funcionar? A de baixo vai funcionar bem se a de cima está cheia de coisa, não é? Então, as pessoas precisam demasiadamente de psicoeducação em relação à sexualidade, né? Letramento sobre sexualidade, para não ficar criando essas minhocas na cabeça, não é? Tem outro, né? Não tem, ele só está cansado, ele cansa também, né? O autoconhecimento, inclusive, neste lugar, né? Você falou do autoconhecimento, né? Tem mulheres que nunca se olharam. Às vezes eu falava no grupo, já pegou um espelho e deu uma olhada lá? Deus me livre, é feio demais. É uma parte do seu corpo, como sua boca, seu nariz, seus olhos. É uma parte comum, né? Mas elas não se olham. E aí, o olhar é importante porque daí vai perceber se tem algo diferente, se tem uma verruguinha, se tem um machucadinho. Vai perceber quando olha. E até mesmo para admirar. Não existe feio e bonito, existe que dá prazer. Pronto. A função ali é para dar prazer, não é? Não é para ser bonito. Na clínica onde as clínicas que você traz aí o TCC, né, como uma forma de abordagem, quando a mulher tem essa dificuldade, né, acredito que ela vem falar das dificuldades dela, acreditando sempre que se colocando, inclusive, como responsável desse lugar do desejo do prazer, quais as suas abordagens? Ou qual tipo de orientação que você dá a essas mulheres que estão passando por esse lugar, né, de ausência de acolhimento, de culpabilização de si mesma, de acreditar que ela é o problema da relação? O que você pode orientar nesse sentido? Um trabalho de formiguinha. Primeiro, fazer uma investigação se essas questões estão relacionadas a crenças, né? A religião, né? A contextos sociais, muitas vezes, né? O papel da mulher é esse, né? Servir o homem. Ainda existe, século XXI ainda existe. Compreender, e aí, quando a gente compreende, a gente começa a fazer um projeto terapêutico, né? Para trabalhar técnicas de respiração, as técnicas de terapia sexual em si, que são massagens, reconhecer o próprio corpo. Cada caso a gente vai conduzindo de uma forma, mas em geral a gente faz anamnese, conhece, e depois a gente vai fazer um projeto terapêutico para aquela paciente. Mas as técnicas da TCC e da terapia do esquema também são ótimas para trabalhar essas questões. Inclusive para trazer para essa pessoa a oportunidade de entender que o sexo vai para além da penetração. Exatamente. Porque um dos grandes tabus da atualidade é penetração versus prazer. Não é somente isso, né? Se a pessoa perde muito cedo, de repente, né? A condição ali de
o homem, especificamente, né? É, O que pode ser feito? Já pensamos em possibilidades? Quais pois são? é. Quais são Sim, outras possibilidades? Sexo é só penetração? Não, né? Eu trabalhei com uma colega, ela era uma técnica de enfermagem, falou era que ela aposentou já, tá em casa, se cuidando. Aí o marido dela ficou impotente por conta da diabetes. sim. Ela falou assim pra mim: em nenhum momento ele deixou de me proporcionar prazer. Isso é muito lindo, Isso é muito porque importante. a maioria dos homens, quando perde a potência sexual, eles se deprimem, eles entram num quadro de ansiedade, às vezes pensa até em suicídio, né? Sim, Mas ele não, ele elaborou muito bem e continuou dando prazer, porque assim, muitas vezes um não quer mais ou não gosta mais e o outro tem que pagar o preço, não é? Tem que ficar lá sem ter relação sexual pro resto da vida, porque o parceiro, a parceria não tem, não quer mais, ou qualquer coisa do tipo, né? Então é importante que a pessoa, se tá, o casamento é bom, só falta essa questão do sexo, arrumar outras outras formas de formas proporcionar que prazer. existem, Com inclusive, certeza, e muitas, né? muitas formas, né? Fosse assim, as lésbicas não tinham Primeiro, o prazer, não é? diálogo é um lugar Ah, imprescindível. nossa. Dialogar. Primeiro, vamos lá, conhecer o corpo, né? Saber onde é de interesse o Uhum, toque, indicar porque o meu corpo, o seu corpo são mundos diferentes. sim. Então, essa questão de, olha, eu não vou falar para ele, tem que descobrir. Gente, nós estamos brincando de Esconde, esconde, não? esconde, caça o tesouro. Conversa com seu É, parceiro ou parceira sobre, não é uma verdade? das técnicas de terapia sexual é uma massagem, que a outra pessoa, pode ser Cria o homem, intimidade, a massagem cria intimidade no casal. sim, deita lá, pega um óleo de massagem e aí vai, como se fosse um mapeamento do corpo, né? Vai tocando suavemente no corpo. Não é para ter relação naquele dia, é só o toque. É só. No outro dia, na outra vez que for fazer a massagem, já pode, e não pode tocar nas partes erógenas, tipo, aliás, erógena não, porque o corpo inteiro é erógeno, né? Na vagina, seios, ânus, não pode, é só o toque em si. Outros lugares do corpo. É, Vamos, né, conhecer um pouco mais do nosso é. corpo. Sim. Na outra massagem já pode tocar na vagina, na tal, evitando também manter a relação. Para mapear, tocou em na perna, né? Nem sabia que Nem tinha, sabia que né, naquele um lugar. lugar, né, o maior órgão sexual é a pele, né? A pele e o cérebro que são os dois que comandam a relação. Ai, Neide, o papo tá muito bom, tá maravilhoso. Eu acredito que você vai ter que vir outras vezes aqui no Vamos, nosso virei sim. podcast. Eu quero agradecer em nome do Falaciatas a imensa e linda oportunidade de ter tido você nessa tarde. Foi um grande prazer falar com você. Eu espero de verdade que nós tenhamos outras trocas, outros momentos tão importantes como esse, tá? Você quer deixar suas redes sociais? Você tem interesse de falar sobre Ah, o meu Instagram é Maria Neide Psico. Maria Neide Arroba, Psico? as demais, acho que é só essa mesmo que eu uso Sim, tá mais, certo. profissionalmente. E também foi um prazer enorme. Como eu te falei, cada vez que eu tenho a oportunidade de passar essa mensagem para as mulheres e para os homens, eu quero fazer, porque eu vou plantando, semeando, né? Quem sa- Possibilidades de Exatamente, prazer, de rompimento de de viver, dor, de né? vivências e momentos incríveis, inclusive com a pessoa mesmo, né? Uhum, Entre ela mesma e a outra pessoa. Isso é exatamente. fenomenal. Neide, eu também quero que você fale um pouquinho, sempre você trouxe um livro, né, para compartilhar aqui na mesa, né? Uhum. Seu livro, qual o livro que você indica? Esse livro é Sociedade do Cansaço, chama. O autor, ele diz que nós vivemos em busca do ter, de ser o tempo todo. E a gente negligencia o ócio, ficar sem fazer nada. E é típico da sociedade Olha, cabe atual. um outro podcast, viu? Então, ele traz essa possibilidade. Ele fala, outro dia eu assisti um vídeo de uma pessoa comentando sobre o livro, e aí ele contou que esse autor, né, com esse nome um tanto estranho, ele
mora num sítio, cultiva plantas, os próprios alimentos e fugiu dessa correria da sociedade moderna. Então, um convite a Sociedade moderna fazer essa reflexão, né? refletir e Sobre a importância do tentar. descanso também. Eu posso me descansar, não é? Posso me dar esse Eu prazer. sempre fiz isso na minha vida. Por exemplo, eu estou cansada, tem muitas coisas para fazer. Eu não estou nem aí com um monte de coisa para fazer, eu vou lá e descanso. Fica a dica do livro, gente. É, Mostra aí, pode mostrar. Também trouxe 2 livros para compartilhar conosco nessa roda maravilhosa, nesse lugar de falaciada, nesse quintal lindo, que é a reflexão sobre políticas públicas, vivências, nossas realidades, nossas experiências, né? Trouxe o livro da Sueli Carneiro, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. deve ser legal. Com certeza, é um livro que aborda extremamente pontos importantes, inclusive para a gente, em um outro podcast, falar sobre os atravessamentos do racismo nas questões sexuais. Aqui tem. E aí nós vamos trazer uma outra perspectiva sobre este lugar também. E trouxe para contribuir com nossa tarde, Cartas de Amor para Mulheres Negras. Ai, que É um lindo. livro de poesia, onde eu trabalhei no liceu onde eu trabalhava, né, atendendo pessoas idosas, e o lugar da poesia como amor, autoconhecimento e afeto. Então fica a dica para quem gostar, tá bom? Ficamos por aqui. Beijo, obrigada mais uma beijo. vez. Beijo a todos. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima. Meninas, vou